Muito bem, queridos, vamos estudar hoje a lição número 2 da nossa revista do segundo trimestre, a lição número 2, que tem como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. O nosso textuário se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A nossa verdade prática diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. O nosso textuário e a verdade prática. O textuário se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. No decorrer da lição, nós vamos tratar destes assuntos. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 e 9 ao 14, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Vamos ver os objetivos, queridos, da nossa lição. O objetivo geral: esclarecer que as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. É o objetivo geral da nossa lição. Objetivos específicos: refletir a respeito da nossa posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo e explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. No decorrer da lição, nós vamos procurar atingir esses objetivos diante do assunto proposto para nós nesta lição. O ponto central da nossa lição: Deus nos concedeu, queridos, bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Veja que nós, no passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Nós éramos condenados à morte eterna. Mas, pela sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então nós podemos ver que fomos
beneficiados, agraciados, favorecidos pela graça de Deus quando ele enviou Jesus para que viesse efetivar, amados, o plano da redenção. Tópico 1 da nossa lição trata a nossa nova posição em Cristo. O subtópico 1 vai tratar da doxologia. E o que é, queridos? Doxologia. Doxologia é uma palavra que fala de manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através da expressão de exaltamentos. Nós costumamos dizer aleluia, é uma doxologia, é uma expressão de louvor e de enaltecer a grandeza e o poder de Deus e o reconhecimento que nós temos de que Ele merece a nossa adoração pelos feitos gloriosos e maravilhosos que Ele tem feito em nosso favor, não só em nosso favor particularmente, mas senão também em favor da sua igreja. Então o apóstolo Paulo, ele começa, irmãos, a sua carta, já no versículo 3, ele vem, apresenta uma adoração, um sentimento de adoração, em reconhecimento da bondade de Deus. Ele começa dizendo assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito ali significa digno de louvor. E ele continua na sequência até o versículo 14, na leitura que nós fizemos, ele vai tributando a Deus, reconhecendo que Deus é aquele que abençoa e que as bênçãos de Deus ela foi concedida à humanidade. Então, lá no versículo 6, no versículo 12, no versículo 14, como nós podemos ver na leitura que nós fizemos, ele vai exaltando o nome do Senhor. O 12 ele diz, olha, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo. Observa a expressão que ele usa aqui. Ele usa a expressão para louvor da sua glória. A mesma coisa ele vai fazer, queridos, aqui no versículo de número 14, quando ele novamente diz, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Ou seja, ele está reconhecendo que Deus ele é bondoso, gracioso, maravilhoso e digno de receber o nosso louvor. Aí o comentarista diz que aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. É uma clara referência, ele nos faz lembrar aqui, uma referência, irmãos, à Santíssima Trindade, Deus e Pai. Aqui está falando da Trindade, porque aqui ele se refere a duas pessoas, a Deus o Pai e a Jesus Cristo o Filho. Então a Bíblia traz para nós essa ideia da Trindade e Paulo aqui está nos exortando a adorar, a louvar e exaltar o Senhor pela nova posição que nós recebemos em Cristo Jesus. O subtópico 2 vai falar das bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais, irmãos, elas são enumeradas aqui no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, e as bênçãos espirituais elas são provenientes de Deus, dos lugares celestiais. E Paulo ele trata disto com muita clareza
Aqui no versículo 4 ele diz: Deus nos elegeu para sermos santos. No 5 ele diz: para sermos filhos. No 6 ele diz: nos fez agradável para si, remindo-nos por meio do sangue de Cristo. Acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa e garantiu a validade da promessa. E nós sabemos que estas bênçãos, elas provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, e o Espírito Santo, que é o garantidor. E estas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja o nosso Deus, bendito seja o Senhor. Então nós temos que entender e saber que nós somos abençoados com todas as bênçãos que estão, as bênçãos que advêm do Senhor, e elas vêm dos lugares celestiais, porque elas são espirituais. O subtópico 3 vai falar, irmãos, agora na nossa nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual. Hebreus capítulo 5, versículo 9, capítulo 9, versículo 12. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, nós atingimos a nova condição, a condição de nascido de novo e a condição de filhos de Deus. Paulo vai dizer em Hebreus capítulo 5, no versículo 17, ele diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, em Cristo, nós somos nova criatura, porque tudo, querido, se fez novo. Então, não vivemos mais na prática do pecado, na prática das coisas antigas, mas agora nós vivemos para servir e adorar ao Senhor. Desse modo, não andamos mais em trevas, como está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas nós andamos agora na luz. Por que andamos na luz? Porque nós somos do Senhor. E nossa posição, irmãos, agora é caracterizada pela salvação em Cristo. E se nós somos salvos por Cristo, nós agora somos beneficiados por tudo aquilo que Jesus Cristo realizou no Calvário. A nossa redenção nos garante, ou seja, aquilo que Jesus Cristo realizou no Calvário garante a nossa redenção. E com a nossa redenção, nós somos agora favorecidos pelas bênçãos espirituais da parte de Deus. Por quê? Porque isto foi possibilitado, essa nova vida em Cristo, e portanto nosso coração deve ser agradecido pela nova posição que nós assumimos em Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo no Calvário, por aquilo que Jesus realizou por nós no Calvário. Por isso que a Bíblia vai dizer que não é por nada que eu faça, mas é graça por aquilo que Jesus realizou. É um dom de Deus, gracioso, que Deus quis nos conceder. Muito bem, queridos, vamos para o segundo tópico da nossa lição, que tem como título Uma Vida Cristocêntrica neste mundo. O que é que isso quer dizer? Que a nossa vida agora deve estar centrada na vontade do Senhor. Ou seja, Jesus Cristo tem que ser o centro da nossa vida, mesmo nós ainda estando neste mundo. E nós vamos entender que Deus ele vai revelando-nos a sua vontade, o seu querer, e naquilo que Deus planejou, de acordo com a sua vontade, queridos, no tempo determinado, que a Bíblia chama plenitude dos tempos, Deus ele revela
o mistério que estava oculto aos santos. O apóstolo Paulo vai dizer lá no capítulo 9 da leitura que fizemos, que Deus ele descobriu o mistério da sua vontade. Isso quer dizer que Deus sinalizou a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, como está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 26 e o 27, que diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ou seja, aquilo que estava oculto aos homens, Deus ele revelou que era Cristo Jesus, que veio fazer esta junção dos dois povos, para dos dois povos fazer só um povo, que é a Igreja do Senhor. E ele vai dizer que essa verdade, ela diz respeito aos decretos eternos que Deus havia planejado. Qual é a importância, irmão, de nós entendermos isto? O que é que isto tem a ver com a vida cristocêntrica deste mundo? É nós entendermos a grandeza daquilo que nós recebemos do Senhor, quando nós não merecíamos. Aquilo que Deus tinha reservado para nós, para a sua igreja, para a humanidade, desde a fundação do mundo. Deus já havia planejado. E no trato de Deus com o povo de Israel, quando Deus se apresenta ao povo como aquele libertador que veio tirar o povo e deles fez uma nação, mas havia outros povos que não estavam incluídos ali, embora Israel tinha um propósito também de atrair as pessoas. O povo vinha adorar no templo, como o eunuco lá de Atos dos Apóstolos, mas agora Deus revela o seu mistério em Cristo para também alcançar os gentios e dos dois povos fazer um povo só, que é a igreja. E nós fomos beneficiados por isso, porque recebemos de graça, como eu já falei, aquilo que nós não tínhamos condição de realizar, que é a salvação da nossa alma. Ninguém mandou, ninguém ordenou. Quem é que ordenaria ao Senhor? Não, Deus quis fazer assim. Por isso que nós devemos ter sempre um sentimento de gratidão no nosso coração e procurarmos, irmãos, ter esta vida, olha. Esta vida, na nossa vida, Jesus Cristo deve ser o centro. Jesus deve ser o centro da nossa vida neste mundo, ou seja, nós devemos viver para agradá-lo, para fazer a sua vontade, para cumprir com aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Então, em Cristo o desígnio de Deus foi cumprido para que Jesus agora tenha a preeminência sobre todas as coisas. Ou seja, todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Isto provando a preeminência de Cristo, ou seja, que Jesus Cristo, ele é aquele que reina sobre tudo. A Bíblia diz que todo o poder foi lhe dado, tanto no céu como na terra. Por isso que a nossa vida, irmãos, ela deve ser voltada para o Senhor. E Jesus deve ser sempre o centro da nossa vida. Continuando, irmãos, o subtópico 2, ele vai falar sobre a plenitude dos tempos. E Paulo diz que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. Então, isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e que subsiste em Cristo, como está lá em Hebreus capítulo 1, versículo de número 23. Aliás, Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz assim: a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa,
e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas. Ou seja, Jesus, ele é participante da criação. E Jesus, ele vem consumar a obra da redenção. E após ele consumar a obra da redenção, ou seja, ele fez em si mesmo a purificação dos nossos pecados. A purificação dos nossos pecados. Após ele realizar isto, então ele assume novamente o lugar de majestade, assentando-se à destra de Deus nas alturas. E quando nós lemos isto, irmãos, aí nós, assim, entendemos que todas as coisas estão submissas à autoridade e à soberania de Cristo. O universo criado, as coisas materiais, inanimadas, todas as coisas estão submissas à autoridade de Cristo. Os anjos, porque todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Por que nós não colocamos isto como uma realidade na nossa vida? Porque, assim, irmãos, quando nós paramos para pensar e olhamos para a nossa condição humana e entendemos que recebemos do Senhor tão grande e maravilhosa bênção da salvação, da redenção, isto de colocar Jesus como centro da nossa vida e nós vivermos para fazer a vontade dele, é uma resposta em amor que nós damos ao amor que recebemos, que não merecíamos. Além do que, Jesus, ele é o Senhor. Todas as coisas estão nas mãos dele. Ou seja, quando houve essa ruptura provocada pelo pecado de Adão e ela foi restaurada completamente em Cristo, Jesus Cristo, ele que é a cabeça não só da igreja, mas também de todo o universo, irmãos, isto ocorre naquilo que, no plano de Deus, que Paulo chama da plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. E esse tempo não é o meu tempo nem o seu tempo, mas é o tempo do Senhor. Amém? O subtópico 3, ele vai falar que nós devemos viver esta vida tendo Jesus como centro para louvor da sua glória. Porque quando Deus ele abençoa, essa bênção já não é mais distinta para os crentes judeus ou para os gentios. Mas esta bênção de Deus agora ela é direcionada à igreja. Ou seja, quando o Paulo diz nós, ele está dizendo os judeus, mas ele diz também para vós os gentios. Isso quer dizer que em Cristo os crentes de todos os povos, dos judeus e dos gentios, nós todos somos herdeiros da promessa. E que promessa é esta? Vamos aqui, é o versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Ele diz nós, se referindo aos judeus. Aí ele diz, em quem também vós estáis. Ou seja, ele fala dos judeus, nós, e fala vós, se referindo aos gentios, e assim ele se refere aos dois povos, irmãos, que é a igreja do Senhor.
aonde o Senhor reuniu os judeus e os gentios. Agora Deus fez isso para quê? Para louvor da sua glória, para louvor do seu nome. E ele fez isto para que o nome dele seja glorificado, exaltado, e nós temos que reconhecer isto e, repito, reconhecendo isto, nós vamos procurar nos esforçar para que Cristo seja sempre o centro da nossa vida. Amém? Ele vai dizer, por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Os decretos eternos, planejados por Deus e executados por Cristo, incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Ou seja, nós éramos pecadores, fomos salvos, recebemos a salvação gratuitamente. E no final o Senhor virá buscar a sua igreja. E todas as coisas, irmãos, serão restauradas. E no final, o que é que isto quer dizer? Por que é que isto tem a ver com eu ter uma vida cristocêntrica? Isso está falando, queridos, de reconhecimento. Eu reconhecer que eu não podia, que eu não tinha condições, mas Deus, por sua vontade, porque Ele quis, porque foi vontade dEle, aí nós fomos abençoados e recebemos gratuitamente do Senhor. E agora, em gratidão, para louvor da glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado, exaltado e não blasfemado, nós que dizemos que somos de Cristo, devemos viver a nossa vida neste mundo, tendo Cristo como centro dela. Ou seja, vivendo conforme a vontade e o querer do Senhor. Amém? Vamos para o tópico 3 da nossa lição. O Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. E o Espírito Santo, queridos, ele desempenha um importante papel no plano de salvação realizado por Deus. A Bíblia nos ensina que aquele que ouve a palavra do Senhor, o Evangelho da salvação, e se rende a Jesus Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da sua conversão. O selo quer dizer que, quando nós falamos de selo, selo era um sinal de propriedade, ou seja, uma pessoa que, uma carta, um documento, que era selado com carimbo, estava dizendo que aquele documento, aquela carta, aquele objeto, pertencia de quem aquele selo representava. Então, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, como diz a Bíblia. Isto quer dizer que nós agora fomos identificados como aqueles que pertencem a Cristo. Quando nós sentimos a presença do Espírito Santo e recebemos o Espírito Santo, no dia da nossa conversão, o Espírito Santo que testificou no nosso coração que nós éramos pecadores, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e agora nos convence que somos filhos de Deus, queridos. Isso testifica que nós somos propriedade do Senhor. Por intermédio do Espírito Santo, nós somos abençoados e sentimos a mudança, a transformação na nossa vida e passamos a produzir o fruto do Espírito, como está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 23. Gálatas capítulo 5, versículo 23,
que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ora, eu só posso produzir pela ação do Espírito Santo. E se eu sinto isto na minha vida, então isto é uma garantia de que o Espírito Santo está comigo. E se eu sei que o Espírito Santo está comigo, então, queridos, eu sei que estou selado com o selo da promessa do Senhor e eu sei que eu sou dele. E aí, daqui a gente pode voltar para o tópico que estudamos no tópico 2. Se eu sou dele, eu tenho que viver. Eu devo viver consoante a vontade dele. Amém? O subtópico 10, o penhor da nossa herança. Aqui é mais uma explicação de que o termo penhor quer dizer depósito, garantia, e que isso se origina nas transações comerciais da época de Paulo e de Jesus, que era uma garantia do pagamento de algo. Então, Paulo está dizendo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, que o Espírito Santo é um depósito. Ou seja, que nós temos o Espírito Santo, ele avaliza, ele garante, ele está dizendo que nós somos propriedades do Senhor e que ele garante a nossa salvação. Vamos ver o que Paulo diz lá em Coríntios. Ele diz: mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Paulo aqui interessante que ele diz assim, que nós sentimos a presença do Senhor. Quando ele diz o penhor do Espírito em vossos corações, ele está falando daquilo que a Bíblia diz, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos do Senhor. Amém? E aí, queridos, só para nós encerrarmos este tópico, vamos ver aqui Efésios capítulo 14, que ele vai dizer o seguinte: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Ou seja, ele está garantindo que nós somos propriedade do Senhor. Como lá nos tratados comercial, o selo, o penhor, o preço que era pago, ele estava garantindo a propriedade, o depósito, a possessão. Então o Espírito Santo na nossa vida garante a mim e a você que nós somos possessão do Senhor. Agora, nós temos que observar uma questão. Nós somos possessão do Senhor. Agora nós temos que, como possessão do Senhor, tem que ser a conduta de um filho de Deus, de um salvo, de um regenerado, de um fiel. Nós temos que permanecer fiel na presença do Senhor. Por isso, assim, o assunto do tópico 2, que tratou da nossa da vida cristocêntrica neste mundo, está falando disto. Jesus tem que ser o centro, e para que ele seja o centro, eu tenho que permanecer fiel. Mateus capítulo 24, versículo 13 diz: porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha, perseverar até ao fim. Então, diante de tudo que nós vimos e aprendemos, mais que aquilo que nós recebemos do Senhor, irmãos, o selo da promessa, as bênçãos que nós recebemos, as bênçãos espirituais que recebemos
nos lugares celestiais. A nossa posição, a nossa nova posição em Cristo deve ser assim, suficiente para nós perseverarmos diante de qualquer circunstância, de qualquer dificuldade, de qualquer coisa que venha assim procurar nos atingir. Mas nós devemos nos lembrar que recebemos do Senhor uma tão grande salvação e que o Senhor mandou o seu Filho realizar a obra da redenção e enviou o Espírito Santo para garantir, como garantidor disto. Então vale a pena perseverar, vale a pena continuar, vale a pena, queridos, muitas vezes passar por alguma dificuldade, alguma coisa, mas perseverar, permanecer firme na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor, além de tudo isto que aprendemos esta manhã, a Bíblia diz que há fartura de alegria. Então, resumindo este tópico, o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, na vida daqueles que recebem a salvação, daqueles que recebem a salvação. E o que é que ele faz? Ele nos identifica como pertencentes a Cristo. Nos identifica, queridos, como pertencentes a Cristo. Olha. Ele diz que nós pertencemos a Cristo. E o Espírito Santo garante a vida eterna. Concluindo a nossa lição de hoje, Paulo, nesta parte da carta aos Efésios, irmãos, ele evidencia o plano de Deus. Ele evidencia o plano de Deus para a reconciliação, ou seja, aquilo que Deus planejou resultou na nossa reconciliação. E isso se deu como? Isso se deu por intermédio de Jesus Cristo. E quando Jesus voltar, quando o Senhor vier nos buscar, então todas as coisas serão restauradas. Porque a Ele pertence todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Deve ser devida a Ele. E a Bíblia diz que todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. Então, quando o Senhor arrebatar a igreja, nos levar e restaurar todas as coisas, irmãos, então isto vai findar no louvor e na glória eterna ao Senhor, porque Deus é eterno. E o desígnio de Deus, ele vai ser executado. Ele vai ser plenamente executado. Não tem quem impeça o querer e o efetuar do Senhor. E que bom que eu e você, nós estamos dentro do plano, estamos dentro da vontade do Senhor, estamos vivendo conforme a vontade do Senhor. Então, a minha palavra é que nós, irmãos, permaneçamos, perseverando, buscando fazer a vontade do Senhor, viver aquilo que a Bíblia ensina, certos que o Senhor vem nos buscar e que nós estaremos eternamente com Ele. Que nós possamos aplicar a palavra do Senhor no nosso coração, na nossa vida, guardar aquilo que temos aprendido do Senhor e nos mantermos, irmãos, fiéis a Ele, buscando sempre fazer a sua vontade. Querido, graças a Deus, terminamos
a nossa vida real. Esperamos que Deus em Cristo, querido, nos abençoe. Abençoe a você, abençoe a sua casa e que tudo com você e a sua casa vá bem em nome de Jesus.